Galerinha, no vídeo de hoje nós vamos fazer a leitura desse livro. Qual o nome, Ana? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, acho que é o autor. Ilustrações Eduardo Vetilo. Coleção Trenzinho Monteiro Lobato. Vamos ver aí o nome do autor. Todos os direitos. O autor é Monteiro Lobato. Lobato. Olha, gente. O sítio de Dona Benta ficava num lugar muito bonito. A casa era das antigas, de cômodos espaçosos e frescos. Havia o quarto de Dona Benta, o maior de todos, e junto o de Narizinho, que morava com sua avó. Havia ainda o quarto de Pedrinho, que lá passava as férias todos os anos, e o da tia Anastácia, a cozinheira e o faz de tudo da casa. Emília e o Visconde não tinham quartos, moravam no cantinho do escritório, onde ficavam as 3 estantes de livros e a mesa de estudo da menina. A sala de jantar era bem espaçosa, com janelas dando para o jardim. Depois vinha a copa e a cozinha. E sala de visitas? Tinha? Segurei. Como não? Uma sala de visitas com piano, sofá de cabiúna de palhinha tão bem esticada que cantava quando Pedrinho batia-lhe tapas, 2 poltronas do mesmo estilo e 6 cadeiras. A mesa do centro era de mármore e pés também de cabiúna. Encostadas às paredes havia 2 mesas também de mármore, cheias de enfeites, 3 casais de içás vestidos, vários caramujos e estrelas do mar, 2 redomas com velas dentro, tudo colocado sobre os pertences de miçangas feitos por Narizinho. Hoje, ninguém mais sabe o que é isso. Pertences eram umas rodelas de crochê que havia em todas as casas para botar bibelôs em cima. Para o lavatório de Dona Benta, Narizinho fizera pertences de crochê, e para a sala de visitas fizera aqueles de miçanga de várias cores, da bem miudinha. Antes da sala de visitas havia a sala de espera, com chão de grandes ladrilhos quadrados, cor de chita, cor de rosa desbotada. A sala de espera abria para a varanda. Que varanda gostosa, cercada de um gradil de madeira muito singelo, pintado de azul claro. Da varanda descia-se para o terreiro por uma escadinha de 6 degraus. Nas férias do ano anterior, Pedrinho havia plantado em cada canto da varanda um pé de cortina japonesa, uma trepadeira que dá uns fios avermelhados da grossura de um barbante, que depois ficavam amarelos e descem até quase o chão, formando uma verdadeira cortina viva. Pula. 8, 9. Aquela varanda estava se transformando em jardim. Tantas eram as orquídeas que o menino pendurava lá em vasos de avenca da miúda, que ele foi colocando junto à grade. O jardim ficava nos fundos da sala de jantar. Um verdadeiro amor de jardim, só de plantas antigas e fora da moda, flores do tempo da mocidade de Dona Benta. Esporinhas, damas entre verdes, suspiros, orelhas de macaco, 2 pés de jasmim do cabo e outro, muito velho, de jasmim manga, plantado na calçada e a subir pela parede. O velhíssimo pé de flor de cera, planta que os modernos já não plantam porque custa muito a crescer. Até cravo de defunto havia lá. Flor
Flor com que Narizinho se implicava por ter cheiro de cemitério. Bem no centro do jardim havia um tanque redondo com uma cegonha de louça, toda esverdeada de limo, a esguichar água pelo bico. Mas a cegonha já estava sem cabeça, em consequência das pelotadas do bodoque de Pedrinho. E um velho regador verde morava perto do tanque, porque era com a água do tanque que tia Anastácia regava as plantas no tempo da seca. E o pomar? Deixa eu chegar mais perto, tô aqui ainda. O pomar ficava nos fundos da casa, depois do quintal da cozinha, onde havia um galinheiro, um tanque de lavar roupa e o puxado da lenha. O poço velho fora fechado depois que Dona Benta mandou encanar a água do morro. Passando o quintal vinha o pomar, aquela delícia de pomar. Por que delícia? Porque as árvores eram muito velhas, e árvore, quanto mais velha, melhor para a beleza e a frescura da sombra. A árvore nova pode ser muito boa para dar frutas bonitas, baixinhas e fáceis de apanhar. Mas para a beleza não há como uma árvore bem velha, bem craquenta, com os galhos revestidos de musgo, líquens e parasitas. Certas árvores de pomar tinham donos. Havia a célebre pitangueira da Emília, as 3 jabuticabeiras de Pedrinho, a mangueira de manga-espada de Narizinho e os pés de mamão de tia Anastácia. Até o Visconde tinha sua árvore, um pezinho de romã muito feio e raquítico. As árvores restantes não eram de ninguém, eram de todos. E quantas? Cambucazeiros, 2 jaqueiras, os pés de cabeluda e grumichama, os 3 pés de sapotis e aquele de fruta do conde que não ia por diante. Tá dormindo, Ana? Tá dormindo? Rapaz, a mãe Lena aqui, tu dormindo, ué. Tu tá com sono? Vamos fazer uma pausa, então? Não. Aí a gente faz um lanche, depois termina. O que você acha? Hã? Vai o quê? Ler? Tu não vai dormir não, né, Ana? Ai, o bucho tá pesando. Não sei. Mas tá imitando um pé de banana, eu acho. Aqui. Era tão antigo aquele pomar que os vizinhos até caçoavam. Viviam dizendo: o pomar de Dona Benta está tão velho que qualquer dia se põe a caducar. As jaqueiras começam a dar manga e as mangueiras a dar laranjas. Mas Dona Benta não fazia caso, não admitia que se cortasse uma só árvore, nem o pobre pé de fruta do conde encarangado. Dizia que cada uma delas lembrava qualquer coisa de sua meninice ou mocidade. Este pé de laranja baiana, costumava dizer, foi o primeiro que tivemos aqui, e dele saíram os enxertos dos outros. Naquele tempo, laranja baiana era uma grande novidade. A muda foi presente do defunto Zé das Bichas, um português muito trabalhador que morava numa chácara perto da vila. Impossível haver no mundo lugar mais sossegado e fresco e mais cheio de passarinhos, abelhas e borboletas. Como Dona Benta nunca admitiu por ali nenhum menino de estilingue, a passarinhada se sentia à vontade e fazia seus ninhos como se estivessem na Ilha da Segurança. O próprio bodoque de Pedrinho não funcionava no pomar. E que passarinhos havia? Oh, tantos! No tempo das laranjas, o pomar enchia-se de sabiás de peito vermelho, amigos de cantar a célebre música de sabiá que os pais vão ensinando aos filhotes. Sempre igualzinha, sem a menor mudança. E havia
os sanhaços cor de cinza, e as saíras azuis, e as graúnas pretíssimas, e muito canário da terra, muito papa-capim, tizil, pintacilgo, rolinha, corruíla. As corruílas eram o encanto da menina, que vivia a observar o jeitinho delas no constante escarafunchamento dos muros carunchados, em busca de pequenas aranhas e outros bichinhos moles. Bichinho duro, corruíla não quer, e sempre com as penas da cauda erguidas. Ninguém sabe por quê. Corruílas cor de telha e mansinhas. Há também a linda corruíla do brejo, que faz aqueles enormes ninhos espinhentos. Mas essas nunca apareciam no pomar, moravam nos brejos. Tu tava dormindo de novo, rapaz. Hã? Dá uma pausa. Dá uma pausa. Dá uma pausa aqui, gente. Às vezes pousavam lá, de passagem, um ou outro tie-sangue, o passarinho mais lindamente vermelho que existe. Mas não se demoravam, eram arisquíssimos. Por que, vovó? Justamente os passarinhos mais bonitos são os mais ariscos. Perguntou certa vez a menina. Justamente por serem bonitos, minha filha. Os homens perseguem os passarinhos bonitos porque são bonitos. Quem quer saber de passarinho feio? Os ticos-tico, por exemplo, vivem na maior paz em todos os terreiros, justamente porque ninguém os persegue. São feinhos os coitados. Mas apareça aqui um tie-sangue ou uma saira daquelas lindas, todos se põem atrás deles, querendo apanhá-los, vivos ou mortos. Para a felicidade neste nosso mundo, minha filha, não há como ser tico-tico. Isto é, feinho e insignificante. Mas o rei do pomar era o João de Barro. Na paineira grande, bem lá no fundo, moravam dois, num ninho feito de argila, em forma de forno de assar pão. Era o casal mais amigo possível. Não se largavam nunca. Onde está um, também estava o outro. Também estava por perto o outro. E se por acaso um se afastava um pouco mais, volta e meia soltavam uns gritos como quem pergunta: onde você está? E o outro respondia: estou aqui. E de vez em quando cantavam juntos aquele terrível dueto que mais parece uma série de marteladas estridentes e alegres. Que coisa interessante, vovó, disse Pedrinho um dia. Repare que eles sempre cantam ou gritam juntos. Um faz uma parte e o outro faz o acompanhamento, como no piano. E era assim mesmo. São tão amigos que até para cantar, cantam as duas mãos, como dizia a boneca. Tu já viu essa página, né? Certo ano, o casal resolveu construir um ninho novo em outro galho da paineira. E durante 15 dias, o divertimento dos meninos foi acompanhar de longe aquele trabalho. Os dois passarinhos traziam da beira do ribeirão um pelote de barro no bico e ficavam ali a colocar aquela massa no lugar próprio e a bicá-la 100 vezes para que ficasse bem ligadinha. Enquanto se ocupava naquilo, o outro voava em busca de mais barro. Nunca estavam os dois no mesmo serviço, revezavam-se. À tardinha, interrompiam o trabalho, cantavam um dueto com toda a força e depois se acomodavam no ninho velho. Tia Anastácia vivia dizendo que nos domingos eles não trabalhavam, mas infelizmente os meninos não puderam tirar a prova de uma coisa tão linda. O mais curioso foi que depois de acabado o ninho novo, eles, em vez de se mudarem, resolveram fazer um segundo ninho em cima daquele.
Quem primeiro notou isso foi o Visconde, que foi todo assanhado contar a Dona Benta. Venham ver, disse o Sabuguinho. Eles terminaram ontem a construção do ninho novo, mas não se mudaram do velho. Em vez disso, estão a construir um segundo ninho sobre o novo, uma espécie de segundo andar. Dona Benta foi com os meninos e viu. Por que será, vovó? Quis saber Pedrinho. Não sei, meu filho, mas eles devem ter lá suas razões. Eu sei, berrou Emília. É para alugar. Todos riram. Por que você não tira esse patins para você ficar de boa aí? Eu acho, disse Narizinho, que é para acomodar os filhotes quando chegarem ao ponto de voar. Isso não, observou Dona Benta, porque se os pais construíssem casa para os filhos, estes não aprenderiam a arte da construção, e essa arte se perderia. É fazendo que se aprende, já disse o velho Camões. Mas então esses passarinhos raciocinam, vovó? Têm inteligência. Está claro que tem, meu filho. A inteligência é uma faculdade que aparece em todos os seres, não só no homem. Até as plantas revelam inteligência. O que há é que a inteligência varia muito de grau. É pequeniníssima nas galinhas e nos perus, mas já bem desenvolvida no João de Barro. E é um colosso no homem como Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravitação universal. No terreiro do sítio, em frente à varanda, havia sempre um maço de São João, que Pedrinho fincava na véspera do dia desse santo. Não, eu pulei para essa página aqui, não sei se você já viu. A 24 de junho, quando vinha pelas férias, ele mesmo cortava o pau do mato. Ele mesmo descascava e pintava inteirinho com arabescos vermelhos, amarelos e azuis. No topo do mastro colocava a bandeira de São João, que era um quadrado de sarrafo, espécie de moldura, na qual pregava com tachinhas um retrato de São João meninote, com um cordeirinho no braço. Essas bandeiras estampadas em morrim custavam R$ 1,50 na venda do Elias Turco, lá na estrada. O terreiro era vedado por uma cerca de pau a pique, rachões de guarantã. Bem no centro ficava a porteira. Para lá da porteira era o pasto, onde havia um célebre cupim de metro e meio de altura. E mais adiante, um velho cedro, ainda do tempo da Mata Virgem. Através do pasto seguia o caminho, ou a estrada que ia ter a vila a légua e meia dali. No fim do pasto, perto da ponte, aparecia uma casinha do tio Barnabé e a figura grande. E bem lá adiante, o capoeirão dos tucanos, uma verdadeira mata virgem, onde até onça, macucos e jacus havia. Pula. E que mais? Ah, sim, o ribeirão que passava pela casa do tio Barnabé cortava o pasto e vinha fazer as divisas do pomar com as terras de plantação. Impossível haver no mundo um ribeirão mais lindo, de água mais limpa, com tantas pedrinhas roliças, de todas as cores no fundo. Em certos pontos viam-se pequenas praias de areia branca. Nas curvas a água quase que parava, formando os célebres poços, onde Pedrinho pescava lambaris e bagres. As beiras de água rasa eram a zona dos guarus, o peixinho menor que existe. Aos domingos, tia Anastácia saía a mariscar, de peneira. Os meninos davam pulos de alegria. Tia Anastácia metia-se na água até a cintura e ia descendo o ribeirão, com eles a acompanhá-la da margem aos gritos. Aqui, Nastácia, aqui nestes capinzinhos. Ela muito cautelosamente mergulhava a peneira por baixo dos capinzinhos boiantes e suspendia-a de repente de surpresa. A água escoava-se pelos furos e na peneira aparecia uma porção de vidinhas aquáticas.
a saltar e espernejar, guarus barrigudinhos, lambarizinhos novos, pequeninas traíras e, de vez em quando, um baratão d'água muito casquento e feio, e outros bichinhos ainda, incompreensíveis e sem nome. Certo dia, a peneira trouxe uma cobra d'água verde que tia Anastácia jogou sobre o capim da margem. Foi uma gritaria e uma correria das crianças. Não tenham medo que não é venenosa, ela disse rindo-se, com toda a gengivada vermelha de fora. Mas os meninos não quiseram saber de nada, ficaram a espiar de longe. A cobra verde foi coleando por entre os capins e sumiu de novo na água. O mais importante daquelas mariscagens eram os camarõezinhos de água doce, moles e transparentes, que tia Anastácia apanhava em quantidade. A carregadeira do samburá, a cestinha redondinha que os mariscadores usam para recolher o peixe, era sempre narizinho. A menina ia passando os camarões da peneira para o samburá, com muito medo de ser mordida. Só os agarrava pelos fios da barba. Pedrinho ria-se. Boba, onde se vê em camarão morder? E ela, a gente nunca sabe. No jantar daqueles domingos, quando aparecia na mesa a travessa, cheio de camarõezinhos fritos, bem pururucas e vermelhos, as crianças até sapateavam de gosto. E se com os camarõezinhos vinha alguma pequena traíra ou bagre, a disputa era certa. A traíra é minha, berrava um. É minha, gritava o outro. O remédio era sempre uma das célebres sentenças de Salomão de Dona Benta. Como vocês são dois e a traíra é um só, eu como a traíra e vocês repartem os camarões. Cessava incontinente a disputa. E a travessa de camarão ia diminuindo, até não ficar nenhum fio de barba. Fim, gente. Isso aí eu não vou ler, não. E essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Deixa o like, se inscreva no canal.